Um intervalo comercial e o Painel News Reprise com Tony Borges. Rádio Record. Você está com dificuldades de pagar o seu veículo? As parcelas estão atrasadas. Seu veículo está com busca e apreensão? Então você deve estar pagando juros abusivos. Não se preocupe mais. Ligue agora para a Alinelli Assessoria e faça uma revisão do seu contrato. Você pode reduzir em até 50% o valor da parcela de seu veículo legalmente. Não perca mais tempo. Ligue agora para a Alinelli Assessoria e pare de pagar juros abusivos. 3369-6688. 3369-6688. Venha participar das atividades referentes ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, em homenagem a Zumbi dos Palmares, herói brasileiro, símbolo da resistência dos negros contra a escravidão. As atividades propostas buscam desenvolver processos de efetivação de direitos, de informação, empoderamento e comunicação que valorize e fortaleça a identidade da população negra de Florianópolis. Do dia 3 a 29 de novembro, participe. Zumbi vive aqui. ACE, Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial de Florianópolis, Copir. Informações 4832516221 e 32516268 e pelo site www.portal.pmf.sc.gov.br/entidades/Copir. Notícias 24 horas. Agora você ouve aqui na Rádio Record, Painel News Reprise. E começamos aqui o nosso Painel News. Hoje vamos falar das incubadoras. O que é incubadoras? Bom, daqui a pouco você vai ficar sabendo. E para isso recebemos aqui o Mauro Pacheco Ferreira, diretor da AQX Instrumentação. Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Boa tarde. Tudo tranquilo, Mauro? Tudo ótimo. Recebemos também a Joyce Ramos, que é coordenadora técnica do MID Tecnológico. Tudo bem, Joyce? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, fique à vontade. E também o Igor Gavazzi Vazoler, que é diretor da Progic, uma empresa graduada, né? Na segunda-feira, é? Só isso, é? Todo esse tempo de empresa aí? Boa tarde, Igor, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? A gente acabou de se graduar aí, são 4 anos já de empresa, os 4 primeiros anos passados aí na incubadora, em ótima companhia. Que bom. Então eu gostaria que vocês me explicassem, pode ser qualquer um de vocês, o que significa esse termo que assusta muita gente, incubadora? A incubadora, ela ajuda a transformar projetos em empresas competitivas. Então, o MID, ele fomenta o empreendedorismo inovador, ajuda no desenvolvimento de empresas. Hoje Santa Catarina tem quantas empresas? Olha, eu não conheço os números assim exatos, mas eu tenho uma informação há muito tempo na minha cabeça que só na grande Florianópolis a gente teria por volta de umas 400 empresas de tecnologia, de software e hardware, né? Uhum. Eu tenho um dado aqui, inclusive, que diz que são 5.500 funcionários diretos, fatura mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais por ano. Então, quando se fala em tecnologia, os números sempre são gigantescos, né, Mauro? É uma área bem promissora, é uma área que traz muita oportunidade de negócio, tanto no cenário nacional como no escopo internacional também. Uhum. E para a sua empresa, Mauro, o que mudou para a AQX na instrumentação? Você que aí já é graduado, já tem nós falamos agora com o Igor, né, que é recém-graduado, e você aí, o que representou isso na sua vida, essa graduação aí da sua empresa? Bom, a oportunidade da AQX Instrumentação se desenvolver no mídia tecnológico, ela foi muito positiva. Nós tivemos acho que dá para a gente citar, basicamente um relacionamento muito próximo a outros empresários, que é uma coisa que o ambiente da incubação propicia para todas as empresas e empresários, né? Pessoas se relacionarem que convivem com a mesma situação empreendedora. Depois a gente também gosta sempre de lembrar de muitas assessorias técnicas, assessorias comerciais, assessorias na área de direito, de contabilidade, que nos auxiliaram, né? Nossa formação normalmente é uma formação técnica, nos auxiliaram a transformar a AQX numa empresa. E, por último, o apoio que a incubadora nos deu, né, em relação a captar recursos de fomento tecnológico para a gente desenvolver os nossos produtos. Acho que esses são os 3 pontos
principais que a QX gosta de destacar? Além dessa parte de assessoria, de consultoria que o MID oferece, ele tem, já que as empresas incubadas, que são de base tecnológica, elas têm uma veia bastante técnica, então o MID ajuda na parte de inseri-las no mercado, então a partir de fóruns de investimentos, rodadas de negócios, então isso é uma iniciativa constante na incubadora também. Uma coisa que eu queria também trazer à tona aqui, que assim, antigamente, 15, 20 anos atrás, até 10 anos atrás, tinha-se um conceito de que incubadora era simplesmente uma estrutura onde empresas nascentes compartilhavam recursos, né? Então você colocava várias empresas de tecnologia nascentes para elas compartilhar equipamentos, esse tipo de coisa, sala de reunião. Eu acho que recentemente, o MID mostra bastante isso, mas recentemente as incubadoras elas evoluíram bastante esse conceito, né? Hoje em dia a incubadora ela serve não só para compartilhar recursos, mas também para passar para os empresários dessas empresas novas conhecimentos aí de mercado, que em geral são conhecimentos que eles não carregam quando eles fundam a empresa. Então o mercado competitivo do setor de tecnologia meio que trouxe as incubadoras para esse novo papel, né, de trazer conhecimento de mercado para as empresas. E assim, além da questão, como o Igor falou, de compartilhar espaço, hoje a gente também já tem uma oportunidade de oferecer incubação virtual. Então, eles não têm acesso a uma infraestrutura, uma sala, um ambiente físico, mas têm acesso a todo esse ambiente de cooperativismo, de troca de experiências, de associativismo. Quer dizer, é uma espécie de cooperativa, então? Não, eu digo, seria uma espécie de cooperativa, mas é realmente uma troca de experiência, de network entre os empresários, é um contato. Isso facilita, Igor, para você que está agora sendo graduado, se graduou na última segunda-feira, isso facilita para você? Com certeza facilitou muito, né? Porque como o Mauro já tinha dito, as pessoas que fundam empresas aí de tecnologia, quase sempre são pessoas que vêm de um background técnico, vamos dizer assim, pessoas formadas em engenharia, em ciências da computação, que não trazem conhecimento de administração, contabilidade, gestão estratégica de um negócio, conhecimento de como funciona o mercado em geral ou até o mercado específico dele. Então, não adianta a pessoa, só o conhecimento técnico não consegue firmar uma empresa no mercado. O conhecimento de mercado, o conhecimento de planejamento estratégico são coisas que são fundamentais, né? Então, eu vejo que assim, uma incubadora como essa, que tem esse tipo de assessoria, de consultoria para trazer esses conhecimentos para os empresários, eu faço uma analogia que é como se você saísse da primeira marcha e fosse para a terceira e depois fosse para a quarta marcha. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento técnico, não adianta você trabalhar 12 horas por dia, que não é suficiente, né? Então, o conhecimento técnico, o trabalho aliado ao conhecimento, é como se você estivesse andando numa velocidade mais alta, né? Eu ia citar a mesma coisa. A incubadora, ela traz uma aceleração para o desenvolvimento da empresa, né? Então, situações onde você demoraria um tempo maior para aprender, ter experiência, você consegue fazer isso num curto espaço de tempo. Exatamente. Então, como é que você decidiu entrar nesse mercado? No mercado que a gente atua, o mercado que a gente atua, o mercado de tecnologia, no mercado é muito amplo, né? Tem vários subsetores, subsegmentos ali dentro. O nosso segmento específico é o segmento de TV por internet, né? Equipamentos eletrônicos que reproduzem vídeo que vem da internet. É uma coisa bem nova que está nascendo ainda, não só no Brasil como no mundo, né? E esse setor é uma área da tecnologia relacionada com o que a gente já trabalhava. Eu e meus sócios nós somos formados em engenharia elétrica, né? Então a gente já estava acostumado a desenvolver esse tipo de produto. E a gente vislumbrava aí, pelo olhar o mercado aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, que isso ia ser uma onda, né? Ia ser criada uma demanda. Então a gente decidiu usar o nosso conhecimento para tentar criar produtos novos nesse mercado, que a gente via que no Brasil estava inexplorado ainda, né? Ô Mauro, e a sua empresa é de que segmento? A nossa empresa, a QX Instrumentação, ela trabalha numa linha de monitoramento de geradores de energia. Nós monitoramos usinas. E nós fomos originados um pouquinho diferente da história do Igor, né? Eu também sou formado em engenharia elétrica e sou formado aqui na UFSC e há uns 20 anos atrás
eu trabalhei numa das empresas que hoje formam a base aí da tecnologia da nossa região, né? Que é uma empresa que faz parte da primeira geração de empresas de tecnologia de Florianópolis. E nessa época eu fui estagiário e a gente ali conviveu no ambiente onde teve a formação dessa empresa. Com um tempo depois, nós optamos por segmentar uma determinada tecnologia dessa empresa, né? Nós somos a QX Instrumentação é um spin-off de uma empresa que se chama Reivax, e nós desenvolvemos um negócio novo, e o antigo empregador hoje é o nosso sócio, né? Então nós somos originados já uma segunda geração de empresa de tecnologia com base no anterior. Agora, Joyce, devido à concorrência, por exemplo, que existe no setor, qual é o conselho que você dá para aquelas pessoas que hoje estão entrando nesse mercado tecnológico? Olha, o setor tecnológico é um setor promissor, então eu acho que hoje é o setor que mais se destaca, não só principalmente em Florianópolis, mas também em Santa Catarina, e como eu disse, ele é realmente promissor, então é um ótimo negócio, então fazer parte desse ambiente é realmente interessante. Lá no MID, então, a gente sempre convida para as empresas participarem desse ambiente e eles têm que passar por um processo seletivo para ingresso no MID. Uhum. Agora, a concorrência também deve ser altíssima ou não? É bastante alta. A gente tem uma média de 20 empresas participantes para o processo seletivo, então é necessário fazer uma triagem para que que sejam realmente selecionadas aquelas que estão mais adequadas para entrarem no MID. Quem é que faz essa seleção? A seleção, as empresas elas apresentam um material, um roteiro de proposta, que é feito uma triagem interna na incubadora e depois tem uma apresentação para um comitê multidisciplinar. Então, é um comitê que tem membros da incubadora e representantes de diversas instituições parceiras, como do Sebrae Santa Catarina, que é nosso mantenedor, representantes do BRDF, FIESC, então várias instituições do setor. Bom, eu vou pedir licença para vocês, fazer um pequeno intervalo comercial e já voltaremos a falar sobre as incubadoras. Você está ouvindo Painel News, reprise. Olá, tudo bem? Eu, Paulo Henrique Amorim, Janine Borba e Fabiane Scaranzi fazemos a noite do seu Domingo Espetacular. Informações, os fatos que marcaram a semana no Brasil e no mundo, reportagens especiais e o giro dos famosos. Domingo Espetacular, a sua revista eletrônica, todo domingo às 9 da noite, na Record, a TV de primeira. Rádio Record, notícias 24 horas. Você está ouvindo Painel News, reprise. Estamos de volta então falando sobre tecnologia. E para isso a gente trouxe aqui 3 especialistas no assunto chamado incubadora, que é a Joyce Ramos, coordenadora técnica do MID Tecnológico, o Igor Gavazzi Vasolé, diretor da Progic, e também o Mauro Pacheco Ferreira, diretor da AQX. É mais fácil, sim, participando de um projeto desse aí para captar recursos, por exemplo, Igor? Com certeza, né? Hoje o governo brasileiro, assim como vários outros governos dos países do mundo, eles têm tecnologia como uma prioridade, né? E eles destinam muitos recursos aí públicos para desenvolvimento de tecnologias nacionais, né? De fazer o país parar de depender de tecnologias de outros países. Então a gente tem agências como a FINEP, por exemplo, o próprio Sebrae, né? E essas agências, elas têm fontes de recurso, às vezes em modo de subvenção, às vezes em modo de financiamento de baixo custo, para empresas de tecnologia desenvolverem produtos aqui. E assim, essas fontes, elas são muito tem muita competição por ela, né? E nas incubadoras tem todo um conjunto de conhecimentos que facilita bastante as empresas buscarem esses recursos. A Progic e a própria QX já tiveram acesso a esse recurso algumas vezes, né? E isso é uma coisa que a gente gosta de destacar como bastante importante, né? O desenvolvimento de tecnologia normalmente é uma coisa bastante cara. Então é muito importante ter esse apoio e esse fomento à tecnologia.
Eu ia citar, além do FINEP e o SEBRAE, que o Igor colocou, né? O CNPq também, da QX, foi um grande parceiro, a própria FAPESC, que também nos apoia através de projetos de fomento, e no caso especificamente na nossa área de energia, a ANEEL, que também disponibiliza recursos para desenvolvimento de tecnologia através das concessionárias de energia. E qual é o tamanho da empresa de vocês em número de funcionários? Funcionários, né, normalmente nós somos empresas pequenas, né, num escopo de quantidade de pessoas bastante reduzida, porém pessoas que têm um valor agregado alto. Né? Então hoje a QX são mais ou menos 10 colaboradores. E a sua, Igor? Nós temos 9 pessoas, contando com sócios, né? Isso, contando com sócios. Contando com sócios, 9 pessoas. Sócios também botam a mão na massa. São os que mais colocam a mão na massa. No processo inteiro. Né? Eu puxei esse assunto porque é o seguinte, né? Hoje a gente vê que falta mão de obra na construção civil, na padaria falta o padeiro, falta o confeiteiro, no bar, no restaurante, falta garçom, falta mão de obra em quase todos os setores no Brasil. E no setor tecnológico, como é que vocês estão se vendo com esse problema? É muito crítico, pelo menos na nossa área, é bastante reduzida a disponibilidade de pessoas com a capacitação necessária para o que a nossa empresa precisa. Então isso é uma carência no setor, acho que a própria a CAT está mapeando bem essa situação no mercado. Atualmente a CAT está realizando um mapeamento de recursos humanos em todo o estado de Santa Catarina para identificar quais são os profissionais que estão faltando. Então, e aliado a esse mapeamento para identificar esses profissionais, a gente também está desenvolvendo, oferecendo alguns cursos de capacitação em várias linguagens, PHP, linguagem Java. Então esses profissionais estão sendo formados para atender essa demanda das empresas de tecnologia. Envolve todas as empresas de Santa Catarina essa pesquisa. E até hoje em dia a gente também, através da empresa, a gente consegue perceber bastante, né, o assédio internacional às pessoas formadas aqui no Brasil. A gente está perto de um grande centro de formação, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, também sempre foi nossa parceira, nós somos originados de lá, onde muitos dos alunos formados, que são bem capacitados, eles estão indo trabalhar no exterior, né, por um assédio internacional. Então isso prejudica também um pouquinho a disponibilidade de recursos. Então não é um problema exclusivo nosso aqui do Brasil, né? No mundo inteiro, então, falta mão de obra, né? Porque, pelo menos, uma mão de obra muito especializada. Especializada e mão de obra capacitada. Né? Eu acho que até pelo fato daquilo que eu tinha dito antes, né? Os governos do mundo inteiro, eles enxergam tecnologia como estratégico, né? Então isso gera uma demanda grande, gera fontes de financiamento, isso tudo acaba se refletindo lá no emprego, né? Tem até uma informação que eu vi recentemente que o salário médio do engenheiro, né, brasileiro, nos últimos 5 anos ele dobrou. Então, por quê? Por conta da demanda aí da construção civil, empresas de tecnologia de TI, a internet está crescendo muito no Brasil, então tudo isso vai puxando, vai gerando demanda e consequentemente acaba aumentando a média salarial, né? Isso é bom para o empresário ou ruim? Olha, eu acho que é bom para o país, né? Agora, o empresário tem que acabar se adaptando com isso, né? Se por um lado o salário vai ficando mais alto, mas por outro lado também o país crescer é sempre bom, né? A oportunidade para a empresa também é maior. Exatamente, eu prefiro ver o país crescendo e gerando demanda para os nossos produtos, mesmo que no final das contas a gente esteja pagando salários maiores, do que o contrário, né? E a qualificação da mão de obra no setor de vocês, já que vocês são originários da Universidade Federal, esta é a única universidade hoje que está colocando mão de obra no mercado ou não? Não, tem vários centros de formação, né? Agora, uma coisa que a gente mostra claramente dentro da nossa empresa, você não tem espaço para pessoas que não têm formação em nível superior. Dificilmente vai ter espaço para isso. Então, hoje, dentro da nossa empresa, nós temos tecnólogos, né, engenheiros, administradores e pessoas com mestrado e, às vezes, até doutorado a gente encontra já dentro dessas empresas, né? Então, é um nível de formação... Como assim? A Universidade Federal de Santa Catarina, que é um dos polos de referência nacionais, mas aqui em Santa Catarina a gente tem outras fontes também, como a UDESC, né? Tem vários polos aqui que geram, né? Mas o país inteiro acho que está cada vez ficando mais bem cheio de
polos assim, de formação bons, né? E como é que está Santa Catarina no mercado brasileiro hoje no que diz respeito à tecnologia? Eu já vejo um reconhecimento assim, bem grande do resto do país, das empresas em geral, reconhecendo Florianópolis como um dos grandes polos de tecnologias do país, né? Já considerada a capital da inovação, né? A gente tem outros polos também, como Campinas, Recife, Itajubá, Santa Rita do Sapucaí, em Minas Gerais, mas eu acho que Florianópolis é um dos polos que tem maior concentração de empresas e com produtos de mais tecnologia, né? Assim como o Blumenau também. Então, Santa Catarina é um dos estados proeminentes nessa área, na minha visão. A qualidade da mão de obra que sai aqui de Santa Catarina, como é que está, Joyce? Está boa? Sim, é um perfil bastante interessante dessa mão de obra, e são pessoas bastante capacitadas, embora necessite de um número maior desses profissionais. Igor, a gente estava falando no intervalo sobre as experiências vividas por vocês, né? Conta aí pra gente como é que isso funciona, uma experiência da sua. No nosso tempo de incubação são vários exemplos, né? Mas recentemente teve uma coisa legal, que foi assim, a incubadora ela fez um coach com as empresas, ou seja, um processo de consultoria mesmo, né? Para plano de negócio. Então a gente teve acesso a reuniões com profissionais de mercado de uma empresa catarinense que é chamada BZPlan, onde eles analisaram um produto que a gente estava na iminência de lançar no mercado, analisaram quanto a gente estava pensando em cobrar, esse tipo de coisa, e nos fizeram entender que o ideal seria que a gente entrasse com uma estratégia de preço maior do que o que a gente estava pensando inicialmente, né? E no final das contas foi o que a gente fez. A gente mudou toda a nossa estratégia de entrada num determinado segmento de mercado, graças a uma consultoria feita com uma empresa dessa. E no final das contas, depois de a gente ter entrado com o produto, a gente viu que foi acertado. A gente conseguiu maximizar o retorno que a gente tinha dessa solução, graças a uma visão de uma pessoa que tem um conhecimento profundo de como funciona o mercado, né? Isso mostra então a importância das consultorias, né, José? Com essa iniciativa que o Igor comentou, muitas empresas puderam lá no MID reavaliar o próprio modelo de negócio, porque às vezes eles têm uma boa ideia, um bom produto, mas eles não sabem como vender e colocar isso no mercado. E além disso, eles reavaliam a sua postura como empresários e também o posicionamento da empresa no mercado. Então, a exemplo da Proj, que às vezes vai para uma direção e acaba mudando para uma outra totalmente diferente, que gera resultados mais efetivos. Mauro, é um mercado com muitos desafios, não? É um mercado com muitos desafios, sem dúvida. Trabalhar com a tecnologia é uma atividade que tem um certo grau de risco, né, para o empreendimento, mas é uma coisa bacana à medida que você vai superando os desafios e você vai conquistando o seu espaço no mercado. Eu só voltando ao assunto anterior ali que estavam falando, eu gostaria de falar também que é importante o apoio da incubadora. A parte de coaching ela é bastante importante. A gente também participou através da QX, né? Foi um coaching organizado e patrocinado pelo FINEP através da incubadora do MID Tecnológico, para preparar os empresários para apresentar as empresas a investidores. Isso foi muito importante, mas eu ia um pouquinho atrás, né? Antes disso também a incubadora sempre proporciona para a gente muito treinamento, né? Dois treinamentos aqui que eu achei muito importante dentro da história de formação da QX. Um foi um treinamento do Empretec, que é um treinamento de comportamento empreendedor, que é normalmente feito pelo Sebrae, né? Quem ministra esse treinamento é o Sebrae. Nós tivemos, né, concedidos pela incubadora, acho que 3 ou 4 cursos, né, de Empretec para pessoas da empresa se desenvolverem nas características empreendedoras, e também treinamentos como vendas, né, que é uma parte bastante importante, que nós temos a formação técnica. A nossa formação normalmente não aborda esse tipo de conteúdo, esse tipo de conceito, né? Então os treinamentos eu também gostaria de citar como uma base muito importante para a formação da empresa. Igor, pronto para encarar o mercado? A gente já está encarando o mercado há um bom tempo. É que a cada ano que passa a gente acaba entrando em um mercado novo, com um produto novo, então a gente vai expandindo a nossa área de atuação e o nosso escopo de conhecimento, né? Uhum.
Olha, tá chegando um recado para ti. Eu falando do mercado, às vezes acho que dentro da incubadora, né, desde o início a empresa já encara o mercado, né? Apesar dela estar indo em formação, o conceito sempre é voltado ao produto para o mercado. Então essa situação encarar o mercado. Com certeza. A Joyce vai passar aqui sobre o processo seletivo, mas eu queria passar uma mensagem, né? Para quem estiver começando um negócio assim de tecnologia ou pensando em começar, que é muito importante ter em mente que a parte principal de qualquer negócio não é o produto, né? Não é a eventual oportunidade de mercado, mas é saber claramente, né? Ter desenhado claramente qual é o modelo de negócio, ou seja, como que a empresa vai colocar dinheiro para dentro e se aquele dinheiro vai ser suficiente para pagar a estrutura inteira. Essa é uma das principais lições assim, que uma incubadora, com todas essas consultorias, acaba convencendo a pessoa da tecnologia a ter, né? a entender. E eu acho que é um bom passo sempre pensar a respeito disso. Esse modelo de negócio, ele também, eu concordo com o Igor, né? Ele também tem uma dinâmica que também, à medida que a empresa vai crescendo, vai se formando, se formatando melhor, ele também vai evoluindo. Então sempre está revisando essa situação, né? Na realidade é um famoso plano de negócio que a gente tem que trabalhar bem. Isso é uma ferramenta importante. Como eu falei, é a parte principal. E assim, parece bobeira, mas é a parte mais complicada de qualquer negócio. É saber exatamente isso, o plano de negócio, o modelo de negócio, como gerar receita e tal. Exatamente. E vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Você tem que entrar no mercado e começar a entender como ele funciona para conseguir montar exatamente a tua estratégia, né? Então, no MID, todas essas oportunidades, desafios, dúvidas que os empresários têm, elas sempre são acompanhadas por profissionais capacitados. Então, a incubadora, o MID, ele é um ambiente de oportunidades. Inclusive, até o dia 20 de janeiro, nós estamos com inscrições, com processo seletivo aberto, onde são disponibilizadas 4 vagas para incubação virtual e uma para residente. O material ele pode ser pego no nosso site, que é o midtecnologico.com.br. Olha, faltou dizer mais alguma coisa, que já estamos chegando aqui no encerramento do nosso painel News de hoje. Faltou aí? Faltou dizer mais alguma coisa? Faltou só agradecer o espaço, porque eu acho que isso é bem importante trazer esse assunto à tona, né, e colocar o público, porque tem muitas pessoas que estão pensando em abrir negócio, nessa área de tecnologia é muito bom que elas tenham esse tipo de informação de pessoas que já passaram essas experiências como nós aqui, né? Eu queria também agradecer a oportunidade da QX estar aqui presente nessa entrevista, né, nesse bate-papo aqui. Eu também, representando o MID Tecnológico, agradeço essa oportunidade e sempre estamos à disposição. Bom, essa então foi a Joyce Ramos, antes falou o Mauro Pacheco Ferreira e o Igor Gavazzi Basolé. Obrigado a todos e sucesso! Tchau! Obrigado. Você acabou de ouvir Painel News Reprise.